Deu certinho, Ana Paula. Alguns colegas não estão ouvindo. Ana Paula. Oi. Então, boa tarde para todo mundo que está participando hoje do nosso último dia do curso, né? Que a Ana Paula não conseguiu da outra vez, por problemas técnicos, então esse é o nosso último dia do curso, de muitos que nós faremos ainda, futuramente, se Deus quiser. Então, vamos receber a Ana Paula Rocha, que é historiadora, especialista em promoção da igualdade racial, coordenadora do Círculo Palmarino, do Núcleo Estadual de Mulheres Negras, e vai nos apresentar hoje a palestra com o tema Atravessamentos das Relações de Gênero e do Racismo no Campo. Seja bem-vinda, Ana Paula, muito obrigada por sua presença aqui. Esteja à vontade. Então, gente, muito obrigado, né? Agradeço aí a escuta. Espero que a gente tenha uma tarde muito frutífera. Na cosmogonia africana, né? A segunda-feira é dia do nosso mensageiro, né? Que é responsável pela comunicação entre os mundos e pelas pessoas que se dedicam também à tarefa de criar diálogos. Então, a gente está num dia muito propício, né? E espero que tudo dê certo dessa vez. Como a Alessandra e a Patrícia já disseram, né? Meu nome é Ana Paula, sou formada em História pela UFES, trabalho com educação, com pesquisa e na educação básica também, como professora de História, e pesquiso educação das relações étnico-raciais. Tenho uma trajetória aí criada nos movimentos sociais, né? Criada em manifestação, em ocupação de terra, nessas confusão aí. Até fazer uma saudação aí, que a Edna Calabres está aqui presente também, né? Uma grande amiga, parceira de caminhada, né? Que conhece a minha trajetória. Não vou falar desde criança, não, para não entregar a Edna. Um dos espaços de formação mesmo que eu vivi é o movimento negro, e essa contribuição que eu trago para vocês aqui é uma contribuição, né, que tem a ver com essa vida aí de trajetória, né, de movimento social, e que se utiliza da academia, dos espaços de conhecimento, para questionar a ordem e pensar muito esse lugar que eu ocupo enquanto mulher preta, periférica, né, de família de meieiro, né, de família que viveu o êxodo rural, que viveu essa história aí de procurar uma vida melhor, né, pulando de interior em interior e até vir para a cidade e se avolumar no Morro do Romão, né, onde que é o espaço urbano que a minha família se encontra. Então, espero contribuir aí com o debate, da gente pensar o Incapé, né, nesse cenário aí de atravessamento de gênero e racismo no campo. Sou uma pessoa bem urbana, então, se eu cometer algum erro, alguma falha, quem tiver mais propriedade para falar sobre o campo, né, peço que me ajude, né? E que eu vou ter, acho que é meia hora, né, de exposição, e depois a gente conversa, troca ideia, e a ideia é essa, que a gente tenha um diálogo. Pensar essas relações no campo, né, num país que historicamente foi forjado na violência, né, na tomada de territórios. Então, assim, a gente tem que ter a compreensão do que a gente está falando, né? Que a gente está falando em campo, a gente está falando de conflito. A gente está falando de um país que mais mata defensores de direitos humanos, defensores de meio ambiente,
e pessoas de movimento de pequenos agricultores e sem terra, e indígenas. Então, a gente está falando de um solo que foi regado de sangue, né? Esse solo é regado de sangue. Aí, agora, minha apresentação de novo, né? A gente já falou sobre tudo isso, né? Entrando na roda para somar. No início eu tentei colocar a música aí, nem todo mundo conseguiu ouvir, também da outra vez quase ninguém conseguiu ouvir, mas quem quiser pegar a referência dessa cantora, a Lued Luna, que é uma cantora que me inspira muito, e é importante a gente pensar, né, e se perturbar, porque na cultura ocidental a gente é ensinado que para aprender a gente tem que aprisionar o corpo, né? Sentar, ficar parado e absorver o conhecimento que vem do iluminado, do professor, né? Numa relação de hierarquia. E na tradição africana é qualidade. O corpo aprende junto com a alma, junto com o intelecto. Essas coisas não se desmembram. Então, é importante a gente trabalhar com a música, trabalhar com os sons, pensar como que o corpo também é atravessado pelo racismo, também é atravessado pelo machismo, como que a gente vai se endurecendo, quais partes do nosso corpo que sente essas contradições que existem na nossa sociedade. Então, a música era para a gente fazer um pouco esse exercício. Então, como a gente não conseguiu ouvir aqui todo mundo, quem quiser ouvir a Lued Luna, são várias músicas, são várias entrevistas, assim, eu super recomendo. E aí, pensar o Incaper, né? Pensar a ação profissional de vocês nisso tudo, para abrir caminho, né, eu pensei essas duas perguntas, né? Primeiro, qual é o modelo de produtor e de produtora rural que vem na cabeça de vocês, né? Que vem na cabeça de toda a sociedade brasileira quando a gente fala em produtor rural. Qual é o modelo? Quem é esse produtor e essa produtora rural? Né? Qual é o modelo de produção e de relação com a terra quando a gente pensa em agricultura? Quando a gente pensa em produção no meio rural? Quando a gente pensa a relação com a natureza? Né? Essas construções não estão dissociadas das relações de gênero e do racismo. Né? E aí, se a gente for pensar essa... Tá tudo ok? Se a gente for pensar essas relações... Tá sim. Tá. Se a gente for pensar essas relações, a gente tem que pensar como essas relações são estruturadas. Né? Quando a gente pensa esse modelo de produtor rural, é muito comum a gente pensar o produtor rural das cidades serranas do Espírito Santo, o produtor rural da imigração europeia. Quando a gente vai pensar em produção agrícola, é muito comum a gente pensar nas culturas que são desenvolvidas por essa parte da população. E a gente muitas vezes não pensa qual é o processo histórico que está por trás disso. Então, como técnicos e técnicas do INCAPER, né, é importante a gente pensar as construções históricas, como isso atravessa a construção das relações no campo e como isso atravessa a própria ação institucional do INCAPER, né, na sua realização, na sua missão e no desenvolvimento do seu trabalho aí, enquanto um setor público, né, enquanto desenvolvedores e promotores de políticas públicas importantes para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e de pensar nesse estado do Espírito Santo. E aí, quando a gente pensa nessa questão histórica, a formação da sociedade brasileira foi marcada por desigualdades, né, sociais, econômicas, étnico-raciais e de gênero. E essas relações, elas permanecem, né?
Nos mais de 300 anos de escravidão, né, teve o predomínio de uma elite agrária, proprietária e branca, que se coloca como um grupo social dominante. E isso vai produzir uma série de violências, principalmente para mulheres e principalmente para mulheres negras e mulheres indígenas. Né? É importante a gente desvelar, né? Trazer isso na nossa ação e na nossa reflexão. O patriarcalismo e a escravidão, né, eles constituem um modelo burguês de sociedade, que tem tudo a ver com o capitalismo, porque o capitalismo se alimenta dessas relações, dessas explorações, e isso é muito perceptível em territórios que foram colonizados. Então, se a gente olhar toda a América, né, e olhar para a África também, né, enquanto espaço que sofreu um processo de colonização, a gente consegue perceber essa relação histórica, né? Essa relação de poder que ainda é uma realidade. Embora o colonialismo, do ponto de vista formal, tenha acabado, a gente sabe que nas instituições e nas relações que permeiam a nossa sociedade, o colonialismo ainda está dado, né? As relações coloniais ainda estão dadas. E a consolidação do próprio capitalismo, né, ele está imbricado, né, ele foi formado, engendrado nesse espaço de invasão e de dominação de territórios, seja das populações e civilizações indígenas, seja do rapto, né, da captura de vários povos e civilizações africanos, né, que vieram para o Brasil obrigados, né, numa situação de violência. E isso, né, o capitalismo, ele fez uma imposição de um modelo de ser humano, que aí dialoga com o iluminismo, né, com a ideia de uma humanidade universal, mas que não é uma universalidade que atinja todo mundo. Porque o modelo único de ser humano, né, na prática, é o homem branco, né, é a sociedade patriarcal, heteronormativa, cristã, e que tem o homem branco como proprietário, como dono da riqueza, como dono da terra, né? Como trabalhador que engendra a riqueza. Mesmo considerando que durante 400 anos quase, toda a riqueza que foi produzida nesse país foi feita oriunda do sangue nativo e do sangue negro. E quando a gente pensa no trabalhador, a gente não pensa no negro e no indígena, né? Ao contrário, né? São retratados como indolentes, como preguiçosos, né? Fora desse modelo universal de humano, né? Uma das mazelas do racismo e do processo de escravidão é justamente a desumanização. E aí o colonialismo permite manter, né, um modelo de universalidade onde uma minoria branca assume o poder após os processos de independência da América, sem romper com a estrutura colonial. A terra ainda é concentrada, né, o latifúndio, né, desde as capitanias hereditárias. Né, no Brasil, o Brasil não realizou uma reforma agrária, mesmo com tanta resistência no campo. E isso é um problema que a gente precisa enfrentar. Não houve uma ruptura da estrutura de poder colonial. E aí, para as mulheres negras indígenas, a realidade é de segregação e marginalização. E aí, quando a gente olha para essas dificuldades estruturais, né, que colocam mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, nesse lugar da falta, né, da ausência de direito, da ausência de humanidade, basta a gente olhar para os serviços públicos, por direitos básicos, que a gente tem essa constatação. E aí não é Ana Paula falando, né? A gente está num período muito crítico da nossa história de negação da ciência, mas eu me amparo aqui em pesquisas, né? Em pesquisas de institutos importantes, né? Que pensam as políticas públicas, que pensam as realidades sociais e étnicas do Brasil. Se a gente olha para a saúde, por exemplo, uma consulta de uma mulher negra no SUS
né, que é um sistema universal para todos e todas, né, um direito garantido na Constituição, as mulheres negras não têm o mesmo acesso, porque uma consulta médica para uma mulher negra dura, em média, a metade do tempo de uma consulta de uma mulher branca. E aí a gente está falando de mulheres pobres, né? Mesmo na pobreza, o racismo opera para que as mulheres negras fiquem ainda em mais situação de vulnerabilidade. Quando a gente pensa violência obstétrica, né, a violência no parto, no puerpério, né, no processo de concepção e também no processo da gravidez, dos acompanhamentos, as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. As mulheres negras são aquelas que recebem menos anestesia na hora do parto, porque são consideradas selvagens, são consideradas fortes, mais perto dos animais, e não tem esse carinho. Isso são dados do DataSUS, tá? Para quem quiser conferir. E aí, se a gente for falar desse momento que a gente vive de pandemia, é emblemático que no Brasil a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma mulher negra de mais de 60 anos, empregada doméstica. E aí é um exemplo clássico das relações desse país, porque uma mulher com mais de 60 anos já deveria estar aposentada, mas não tem condições de acessar esse direito por vários cerceamentos. E aí essa mulher, né, contraiu a Covid dos seus patrões que vieram de uma viagem da Europa e morreu. Ela não morreu porque o vírus é racista. Ela morreu porque as condições e de direitos, de estrutura, de acesso para ela não são iguais à patroa dela. Né? Então, assim, o racismo faz com que negros e negras tenham a maior letalidade. Para vocês terem uma ideia, aqui no Espírito Santo, quando começou a ter o painel Covid, o Estado não considerou a classificação raça-cor nos dados. O movimento negro teve que se organizar para exigir isso nos dados. Por que isso é importante? Quando a gente começou a registrar os dados, a gente viu que a maioria dos mortos e mortas eram negros e negras. E não é difícil a gente pensar por quê. Já falei da questão do acesso à saúde, né? Acesso à prevenção. O racismo também adoece. Quando a gente fala de comorbidades, né? As comorbidades mais importantes na questão da Covid é a pressão alta, né? A hipertensão arterial, a diabetes, e são doenças que acometem muito a população negra justamente por causa do racismo e das péssimas condições de vida. Então, isso nos coloca como vulneráveis. E se a gente pensar, aí já dialogando com a questão da renda, que nós somos a maioria nos trabalhos essenciais, né? Quem limpa os hospitais, quem é enfermeiro, quem limpa a cidade, quem cozinha no restaurante. Então, a gente está mais exposto. Não é o vírus que é racista, mas a sociedade racista faz com que a gente morra mais. E aí, se a gente for pensar também a própria questão da saúde mental, né? Porque desde lá do início, quem adoece, quem é tratado como louco, né? O anormal, é a população negra, desde o início dessa sociedade. E o número de suicídio, né, o número de adoecimento mental, porque o racismo também adoece, é majorado entre as pessoas negras. Né? Então, é esse lugar da falta que a gente é colocado. E aí, quando a gente pensa também na educação, o espaço da invisibilidade, a ausência de uma identidade positiva, né? De colocar apenas negros e negras como acorrentados, de pensar a África como um lugar único e só a partir da experiência da escravidão, não considerar que várias civilizações são africanas, que a gente está falando de lugares que existiram reinos, rainhas, de falar de lugares que existiam, que foram criadas tecnologias e saberes, e de fazer com que nossas crianças, que nossos jovens se sintam orgulhosos e pertencentes a esse passado e a esse presente de êxito.
né? E aí isso dialoga também com a questão do fracasso escolar, como é produzido, dialoga com a ideia de meritocracia que é colocado no Brasil e do papel da educação de reforço desse espaço de subalternidade. Né? A gente tem que pensar aí a educação como um espaço de potência, um espaço de transformação, e isso só será possível se a gente topar enfrentar o racismo e o machismo. E aí, para falar sobre a questão da renda, né, nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide. Né? A gente é maioria entre os trabalhadores do trabalho precarizado, do subemprego, do trabalho doméstico, que foi o último trabalho a conquistar direitos que as outras categorias já tinham conquistada. E aí, quando a gente olha para o que se falou, né, sobre o direito das domésticas, diziam que ia quebrar o Brasil, né, como se a culpa fosse das trabalhadoras domésticas, em sua maioria, Miguel, né, que morreu lá em Recife, porque era uma criança negra. Porque durante a pandemia, o fica em casa não valia para a mãe dele enquanto doméstica. A gente viu vários estados do Brasil colocar que o trabalho doméstico era um trabalho essencial. E aí, como diz a Preta Rara, né, uma rapper de São Paulo, ela diz que a senzala moderna é o quarto de empregada. E no Brasil a gente mantém essa mesma relação colonial. Essa cuidar dele para cuidar do cachorro da patroa. E a patroa não achou que aquela criança era digna de zelo, de cuidado, porque aquela criança não é humana. Né? E a maternidade daquela mãe preta também não vale. E aí, quando a gente fala sobre a questão de renda, né, as mulheres negras recebem 1/3 da renda de um homem branco, a metade da renda de uma mulher branca e 60% da renda de um homem negro. Por isso que quando a Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta, é porque toda essa estrutura está sob nossa que foi ampliada pela pandemia, né? Porque a crise é anterior à pandemia. A gente vive num momento de crise civilizatória. A gente sabe que essa crise ela vai trazer consequências, sobretudo para as mulheres negras. E tem gênero, né? A maioria, né, 63% dos lares em situação de miséria, em situação de pobreza, com filhos de 14 anos, abaixo de 14 anos, são de mulheres negras. Tem gênero nesse país. E aí, falando de violência, para encerrar essa parte, a gente já passar para outros elementos, a maioria das mulheres, né, que sofrem violência doméstica são mulheres negras. A maioria das mulheres que sofrem homicídio, né, são mulheres negras. Né, houve um crescimento de 15% do IPEA. A gente passa por um processo de encarceramento em massa, de criminalização da pobreza. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Quando mataram o Juan e o Damião lá no Morro da Piedade, no centro de Vitória, a família de Damião e Juan eram meninos bons, porque automaticamente o jornal já os condenava. E quando o secretário de Segurança foi dar uma entrevista, e também o vice-presidente do Brasil, né, atuando, segurança cuidavam dos seus filhos, ou era das avós que criam seus filhos. Então, a gente vê essa situação de pobreza estrutural,
socialmente produzida, racialmente colocada. Não tem problema na hora de que a gente vai exigir, né, que racialize a política pública, que pense a partir dessa construção histórica, a gente é chamado de mimizento, né? Nega essa realidade. E aí pensar também no extermínio, né? O que a gente chama de uma faxina étnica, que é histórica no Brasil. A lágrima da mãe preta, a gente costuma dizer que nesse país não vale nada. Tanto não vale que esse país conseguiu eleger um presidente que abertamente pregava o genocídio, né, que dizia que índio ocupa um espaço vazio, que deve ser tutelado. Né? Isso diz muito sobre esse processo histórico e sobre esse país. E aí, o último elemento, que é da violência simbólica, que é a demonização das nossas culturas, dos nossos saberes, dos nossos deuses, a incapacidade desse país de olhar para si e ver, por exemplo, que a maioria, aqui, 56% da população são de negros e negras. E aí a gente não está falando de vingança histórica, a gente está falando de reparação, a gente está falando que esse país precisa acertar as contas com ele mesmo, precisa se olhar, precisa entender outras formas de viver, porque ele desconsidera, por exemplo, que o saber indígena, os deuses indígenas, os deuses da negritude, da população africana, que tem uma outra relação com a natureza, esses deuses são a natureza, e a gente só consegue, né, viver e se organizar e valorizar como norma os saberes ocidentais. E acaba produzindo um epistemicídio, né, que é matar esses saberes tradicionais, esses saberes nativos, ou se não, se apropriar deles. Porque vocês que têm até mais condições de falar do que eu, por exemplo, sobre agroecologia, né? Esse conjunto de práticas é um conjunto de práticas que já são realizadas pelas populações indígenas. É um conjunto de práticas que já são realizadas pelos pequenos camponeses, né? Pelos quilombolas, pelos quebradores de coco, né? Pelos extrativistas. Mas a gente vai lá, leva para a academia e quer devolver para eles o ensinamento que é deles e que a gente não dá autoria. A gente não diz de onde que vem, né? Quando a gente valoriza, a gente toma deles e delas. Né? Então, assim, para a gente chamar a atenção também, isso é uma relação de poder, do que é norma, do que é conhecimento válido, do que não é. Então, assim, eu acho que vocês que ocupam esse lugar importante no Incapé, que têm acesso a várias ferramentas, né, que têm essa incumbência de chegar nesses territórios, né, importante compreender esse processo histórico, importante pensar como a gente se relaciona com isso. Falar sobre o projeto de nação. Esse quadro, né, que se chama Redenção de Cã, eu não sei se todo mundo conhece, né? Esse quadro ele foi pintado em 1895 pelo Modesto Brocos. Ele representa o projeto de nação brasileira. Esse período que esse quadro foi pintado é ali da transição, né, do Império para a República. O Brasil está se pensando como nação, como república, né? Essa ideia de cidadania limitada e inacabada que a gente tem. E esse quadro, eu gosto muito de trabalhar com eles, trabalho muito com os estudantes, meus estudantes do 9º ano, a gente fica uma aula inteira só namorando esse quadro, fazendo vários debates, aqui eu vou fazer de forma muito sucinta. Se redimir. Cã, eu não manjo muito de Bíblia, né? Mas Cã tem a ver lá com Gênesis, né? Cã, ele foi condenado
e, segundo a Bíblia, ele foi condenado a ser escravizado por todos os irmãos. E aí, historicamente, a igreja utilizou a imagem de Cã para identificar com o povo negro e justificar a escravidão. E aí, por que redenção de Cã? Né? Aí, Cã é o homem e a mulher negra. Como que o homem e a mulher negra podem se redimir? E aí, se redimir é o embranquecimento, é o extermínio da população negra. Esse é o caminho. Isso está materializado nesse quadro. Essa senhora negra, retinta, né, descalça, ela era uma mulher escravizada que provavelmente foi estuprada por um branco, né, que é a né, para escamotear uma negritude. E essa filha teve um filho com esse outro moço branco e a criança nasceu branca. Então, segundo Modesto, né, ele apresentou esse quadro no Congresso Internacional das Raças. O Brasil, qual era o progresso para o Brasil? A ideia de progresso e a ideia de civilização. A única forma do Brasil conhecer o progresso e a civilização seria acabar com essa gente preta e marrom. O índio foi tratado como uma referência romântica, selvagem, de símbolo nacional, e ao negro cabia o desaparecimento. E isso, gente, não é só um desejo, uma ideia, um sonho, não. O Estado brasileiro se mobilizou, se organizou para executar esse extermínio, né? Aí o Monteiro Lobato, né, que era um dos signatários dessas ideias, né? Quando a gente olha para o sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês podem perceber as relações raciais que estão ali. Quem cozinha é a tia Anastácia, mas quem leva a fama é a tia Benta. Quem são os três negros? É o negro dócil, a negra cozinheira, mãe preta, que cuida de todo mundo, mas não tem família, não tem filhos, não tem a quem cuidar. Tem Exu demonizado, irresponsável, né, que traz a desordem. Isso aí falando ainda do simbólico, mas isso não ficou apenas no simbólico. Né? Esse processo de desumanização, ele não se dá apenas no processo de escravidão. Como eu disse, a noção de colonialismo, ela se mantém até os dias de hoje. E na formação da nação brasileira, dialoga com esse modelo de civilização europeia, né? Não está lá escrito que negros e negras não podem ter terra, mas na prática é isso que promovia. Para a gente, né, sobrou cadeia, hospício e favela. Né? Esse era o projeto social. Embranquecimento da população através da imigração. Aí a gente vê a perseguição do sagrado, a gente vê a perseguição ao samba, né? Enquanto ainda não era um elemento da cultura nacional. Hoje, como elemento da cultura nacional, há um processo de embranquecimento. E aí a gente tem que pensar como que essa construção histórica, como esse projeto de nação atravessa a atuação do Incapé no campo. Né? Essas diferenças na região serrana, né, que tem, embora tenha população negra, a gente sabe que o modelo que se é pensado é naquele imigrante europeu, né, que veio de uma situação de pobreza e de guerra da Europa para o Brasil, né, que sofreu, né, que passou por injustiças, né, mas, por outro lado, tem uma diferença, né, que com 2 gerações
os europeus que chegaram aqui numa situação de pobreza, de dificuldade, de miséria. A geração, eles ocuparam os postos de poder nas câmaras, né? Muitos se transformaram em latifundiários, empresários, industriais, né? E aí eu não estou dizendo que isso foi fácil, mas qual é a diferença desse imigrante europeu, desse colono europeu, né, que está identificado ali com a ética do trabalho, da produtividade, né, de uma ética trabalhadora, e quando a gente olha para as populações quilombolas ou para os negros e negras que estão em situação de favela e periferia, né, a diferença é que a nossa nação se organizou, se institucionalizou a partir do racismo. Então, para os negros e negras, eu já disse que sobrou a cadeia, o hospício, a favela, leis que nos proibia de ter acesso à educação, instituições que nos criminalizavam, né? Isso é muito importante, porque isso não está lá longe. Isso está na prática de vocês do Incapé. Como que isso mobiliza, né, pensar a diferença de um produtor rural quilombola, de um produtor rural indígena e de um produtor rural da região serrana. Quais são os entraves, quais são as diferentes trajetórias, quais são os processos históricos que faz com que a produtividade dos dois sejam diferentes, que a relação com a terra seja diferente, que ao pedir um empréstimo, que ao tentar comercializar o seu produto, né, que ao simplesmente sair da sua propriedade, chegar ou manter a sua produtividade, ter acesso a crédito, assim, os processos não são iguais para todo mundo, né? A gente precisa considerar essas situações. E aí, machismo não é uma responsabilidade apenas das mulheres e da população negra. Né? Enquanto funcionários públicos que somos, né? Eu também sou funcionária pública, em que inclusive estamos sendo muito atacados, né? Principalmente agora com esse falso debate de reforma administrativa, que na verdade mais é desfazer o serviço público, desfazer uma série de direitos da população, né? Porque quem garante o direito da população é o servidor público. Se você não tem o servidor público, você não tem direito. A gente tem essa responsabilidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o nazismo, né? O nazismo só foi possível porque vários funcionários executaram as determinações do nazismo, né? Não tiveram ética, não tiveram uma reflexão, não se questionaram daquele espaço de poder que ocuparam e da ação que faziam. Então, a gente, enquanto servidor público, a gente tem que ter esse compromisso ético. E o racismo e o patriarcalismo, assim, eles são sistemas elaborados ao longo da história, né? E para desmontá-lo é preciso estudar, é preciso questionar, é preciso se abrir para uma visão não colonial, né? É preciso ser encarado de frente. E é uma tarefa de todos e de todos. Aí eu achei importante trazer para vocês. Gente, estou quase acabando, tá? Porque falar sem ver o rosto de ninguém é estranho. Mas vamos lá. Vi aqui no chat, né, a questão das mulheres muitas vezes não contarem como proprietárias, né? E é uma coisa que a gente tem que questionar. Os próprios movimentos do campo têm avançado muito nesse debate das relações de gênero no movimento e no campo. A gente tem um longo caminho, né? Um longo caminho, porque, como eu disse, é uma estrutura histórica que precisa de ação imediata, né? E precisa de um compromisso coletivo. Eu trouxe para a gente aqui algumas dimensões do racismo para a gente compreender, porque às vezes no debate sobre racismo as coisas ficam meio embaralhadas. É muito fácil, né?
Então, tudo isso que vocês estão colocando aqui no bate-papo, aqui, né, demonstra, né, realmente como o racismo é institucional e estrutural. E aí, para a gente aprender a diferenciar um pouco, a referência que eu estou usando aqui é o Silvio de Almeida, que é aquele livrinho que é Racismo Estrutural. Eu tenho ele em PDF, posso passar para vocês, tá? Tem uma dimensão do racismo, né, individualista, que não leva em consideração o processo histórico, a questão do racismo como uma coisa estrutural, e dialogo muito com essa perspectiva do racismo como crime, né? Então, por exemplo, igual o caso do Neymar, né? Tá na moda aí hoje, saiu aí, eu vi hoje no Globo Esporte. O Neymar parece que sofreu uma injúria racista. Esse tipo de racismo individualizado, né, geralmente é o que mais aparece e faz sucesso. Só que esse racismo é tomado como uma questão ética, uma patologia, como um desvio, como uma coisa psicológica, e não como coisa sistêmica, é um erro. Porque, na verdade, a pessoa não é racista sozinha, né? Ela é racista porque ela foi educada numa sociedade racista. Então, assim, não dá para dizer que o racismo para por aí. Não é só uma ofensa chamar de macaco, chamar de cabelo ruim, né? Chamar de qualquer alcunha racista. Isso é racismo, mas o racismo está para além disso, né? E o racismo que a gente se propõe a pensar, a questionar, é o racismo institucional, porque é o racismo institucional que empodera o que a gente chama de branquitude, de se achar superior. E aí, quando a gente fala em racismo institucional, a gente está falando que o funcionamento das instituições concedem privilégios ou não, né, ou desvantagens a partir da raça. Tudo isso que vocês colocaram aí de registro lá de um imóvel no nome de mulheres negras, ou no nome de mulheres, tudo isso tem a ver com a institucionalidade do racismo e do machismo, né? O funcionamento das instituições adotam essa prática. Então, todas as suas ações, né, o machismo e o racismo vão orientar. E aí, um grupo dominante, e aí o normal, né, a norma, né, o que domina é ser homem, branco e hétero, proprietário, né? Ele coloca os valores dele como naturais, como permitido, né? A sua racionalidade, a sua preferência, os seus sentimentos, e é isso que controla as instituições, seja através da construção de consenso, ter consenso, eu mando a polícia, né? Ou eu autorizo a violência, ou eu executo a violência, enquanto grupo dominante. O normal, né, o horizonte civilizatório, é ser branco, cristão, heteronormativo. E aí, eu até perguntei a Patrícia, perguntei a ela se ela tinha os dados de quantos técnicos e técnicas negros e negras tinha no Incapé. Aí a Patrícia Ana Paula não tem esse dado, eu procurei aqui, mas não temos o dado. E não ter o dado já é um dado, né? Concordam? Não ter o dado já é um dado. É normal, provavelmente tem mais homens brancos do que mulheres, né? Tem mais pessoas brancas do que negras e deve ter mais homens do que mulheres. Não sei, esse último dado eu não sei. Mas, assim, como que a gente pensa essas relações? Né? Como que se materializa? Como que isso afeta a própria prática do Incapé na construção de sua política? Né? Essa hegemonia branca, ela se mantém mesmo com conflitos, né? A gente está brigando por cotas, está brigando por acesso, está brigando por uma coisa, tem uma caminhada aí. Mas mesmo com toda essa resistência, essa hegemonia ainda se mantém.
E a ausência de espaços, né, para debater e questionar a desigualdade racial e de gênero faz com que essa desigualdade se perpetue. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço de debate. E aí a gente fala também de representatividade, que é muito importante, mas não resolve todos os problemas. Porque o que adianta eu ter uma mulher na chefia do Incapé e essa mulher reproduzir o machismo? Que adianta eu ter poucos negros isolados, né, num ambiente que não é deles? E aí eu até pesquisando um pouco sobre o Incapé, eu lembrei de uma coisa, uma comemoração que eu e meus irmãos fizemos quando a gente viu o Hugo Ramos, né, que é meteorologista do Incapé, não é isso? Eu estou falando errado? Não sei. E a gente comemorou, né? A gente comemora porque é importante ver uma pessoa negra numa situação de ciência, né, numa situação de dizer, né, a que veio, de apresentar um estudo, isso é muito bom para a gente, mas também não basta, a gente quer mais Hugos, muito mais Hugos. E aí dialoga também com essa coisa do racismo estrutural, né? Institucional, porque está nas instituições, e por que ele está nas instituições? Porque ele é estrutural, né? O que cola à sociedade brasileira é o racismo. As instituições reproduzem essa ordem social porque essa sociedade é racista. A forma como a gente se constitui é a partir do racismo. Não é um comportamento individual, é um arranjo institucional. É regra, não é exceção. É fruto de uma relação política, jurídica, econômica, familiar, estrutural. E como é que a gente faz para mudar isso? Não tenho resposta pronta. Eu vou trazer muito mais dúvida e perturbação para a cabeça de vocês do que respostas prontas. Aí eu coloco aqui algumas reflexões para a gente fazer. Para mudar, é preciso alterar as relações sociais, econômicas. Não tem como a gente falar de gênero, igualdade racial, num sistema capitalista que, por si, prega, se alimenta e se estrutura a partir de todas essas opressões, né? Outra coisa, se as instituições não considerarem os conflitos de gênero, de raça, tendem a reproduzir práticas racistas e machistas. Colocar espaços de ouvidoria, espaços de reflexão, olhar para dentro do órgão do Incapé, olhar para dentro da política desenvolvida pelo Incapé e pensar quais são os gargalos, onde que a gente consegue romper com o colonialismo. Né? É preciso estudar, é preciso se comprometer com isso. Como que a gente pensa quem é o meieiro e a meieira? Quem é o sem terra e a sem terra? Como que se fabricam o sem terra e a sem terra? Como que foi fabricados o meieiro e a meieira? Como que foi fabricado a ideia de indígena como indolente, como preguiçoso, do quilombola como improdutivo, como não produtivo? Né? Como que a gente deve questionar essa história? E aí, por exemplo, no Brasil, né, o avanço do agronegócio, do modelo extrativista, da monocultura, e os vários retrocessos, né, na luta pela demarcação das terras de indígenas e quilombola, né, o Brasil, né, acabou de dar territórios quilombolas de graça, dar nesse processo para os Estados Unidos, né, o quilombo dos macacos. A gente vê uma série de conflitos, vários defensores sendo assassinados, e a gente vê a necessidade de questionar essa lógica de produção, de expropriação da terra. E isso passa pela retomada desses territórios dos povos originários,
e de questionar o modelo de produção colonial que serve ao capitalismo. E questionar também a lógica militarizada de vida, né? Que mata, que encarcera corpos negros, e que coloca as pessoas negras, e principalmente as mulheres negras, em trabalhos precários, na informalidade, na pobreza, que estão sendo e que serão ainda mais piorados com a pandemia. Tem 10 minutos, tá? Quanto? Tem 10 minutos. Ai, ótimo, é o suficiente. E aí a gente pensar os povos, né? Como é que a gente descoloniza olhares e práticas? O Ayrton Krenak lançou um livro, né? E aí ele fala dos povos que impedem o fim do mundo, que são quem, né? As pessoas que vivem na beira dos rios, os pescadores que vivem nas matas, agarrados na terra, eles são a terra, eles vivem a terra, tem um outro tempo, uma outra relação com a natureza, né? Uma dificuldade de lidar com a burocracia, né? E aí como que o Incapé se organiza para assessorar, né, esses proprietários agrícolas, esses pescadores que dialogam com outros tempos e com outra relação, com a própria informática, com a burocracia, né? De pensar outras lógicas. Porque, por exemplo, para a ancestralidade africana e para os povos nativos, o corpo é território. Então, essas mulheres das matas, das águas e das florestas, elas são guardiãs das águas e das matas. E quando você derruba uma árvore, quando você polui um rio, você está acabando com aquele corpo, com toda uma cosmogonia, com toda uma forma de viver, que a gente chama de racismo ambiental. Em África, nas várias Áfricas, as mulheres são consideradas sagradas. Então, a gente tem uma outra relação com a maternidade, uma outra relação com a agricultura. As mulheres são muito próximas da agricultura. Se a gente olha para a história da África, a agricultura, o lidar com a terra, várias civilizações africanas se organizaram a partir dessas relações. E as mulheres têm um papel muito importante em relação ao mercado, em relação às trocas. São ialodês, né, com capacidade de argumentação, com habilidade política. E aí é um choque quando a gente está nessa sociedade da diáspora que diz que o corpo da mulher negra não vale, que nos objetifica, que nos coloca em situação de subalternidade, tanto material como simbólica. E perceber essa vida a partir dessa ancestralidade africana, esse lugar da falta, também nos permite dizer que nossos passos vêm de longe, que temos toda uma resistência, e essa resistência é baseada em tecnologias sociais e comunitárias que a gente criou para resistir, e eu aposto nessas tecnologias para melhorar a vida para todo mundo. Porque se tem uma construção do movimento de mulheres negras, indígenas e do feminismo radical, revolucionário, é a ideia do bem viver. E o bem viver pensa a comunidade como um todo. E, para mim, não existe exemplo maior de bem viver no Brasil e de toda a América Latina do que a organização negra, a resistência negra em quilombos. Né? As comunidades de resistência lá do período colonial, que ainda sobrevivem, né, hoje de outra forma, de outra construção. Mas se a gente toma o exemplo dos quilombos lá no período colonial, os quilombos eram para reinvenção, recriação da África aqui no Brasil, uma sociedade alternativa, campesina, que as mulheres tinham participação política, né? Teresa de Benguela que nos diga, Zacim-Bagaba aqui do Espírito Santo também. Toda uma estrutura política, um parlamento negro, conselhos, que nos permitiu resistir até aqui.
muito do que fala dos quilombos coloniais pensa numa sociedade apartada, mas ela exercia várias trocas, era muito importante, inclusive, para a sustentação de várias sociedades, porque tinha uma produção agrícola muito grande. Hoje, né, e quando a gente pensa em quilombo hoje, né, nessa reconstrução histórica, nessa mobilização, nos dá caminhos de forma de lidar com a terra, né, de manutenção da vida, pensar os terreiros também, né, a nossa construção de família a partir da diáspora, né, que a gente foi atravessado aí por uma situação de desterritorialização, de tirar o nosso sagrado, de tirar o nosso chão, de tirar a nossa língua. E o terreiro, né? O terreiro foi um lugar da gente se reconstruir enquanto família, de recuperar nossas divindades, o nosso sagrado, a nossa cultura. Eu costumo dizer que a gente vem de uma cultura onde os deuses dançam, né? E de pensar também a periferia, as tecnologias, as práticas comunitárias. A própria pandemia do Covid deu mostra para a gente do nós por nós, da necessidade da nossa organização, porque até o Estado se organizar para dar um mínimo, né, que foi o auxílio emergencial de R$ 600, que agora foi cortado para 300, o que salvou e o que matou a fome do nosso povo foram as mulheres negras que se organizaram, né, para matar a fome, para garantir que a gente tivesse condições de higiene, ao passo que o governo vetou todas as ações emergenciais que dedicavam acesso à higiene, a condições sanitárias e tratamento para quilombolas indígenas, né? Assim, a gente vê um processo institucionalizado de genocídio, né? A mortandade nas aldeias, nas comunidades quilombolas e periféricas está muito grande, e isso dialoga com essa ideia de que no Brasil o que impera é uma faxina étnica, a gente já sabe quais são os corpos matáveis. Então, para a gente resistir é uma única opção. A organização e a resistência é a nossa única opção. E aí até coloquei aqui, né, 2 exemplos de racismo ambiental que eu vi com meus próprios olhos. Um é 2006, que eu participei da recuperação do cemitério quilombola de Linharinho. Hoje, novamente, né, eles perderam o cemitério. O cemitério, né, se a gente for pegar a filosofia, a sociologia, a antropologia, coloca que o cemitério a preocupação com os mortos é o que diferencia o ser humano dos animais. As primeiras cidades surgem em volta de cemitérios, né, que é onde está a ancestralidade. Então, é um território sagrado. E os quilombolas não tiveram essa sacralidade respeitada, né? Por mais de uma vez tiveram seu cemitério tomado, novamente foi tomado e plantado eucalipto. Eu trabalhei muito tempo em Aracruz, eu ainda trabalho, né, em comunidade pesqueira, e circundada de comunidades indígenas. E vejo com muita preocupação, né, primeiro o crime ambiental da Samarco, né, que impactou diretamente essas populações, esses povos que impedem o fim do mundo, que a gente falou. E hoje no Espírito Santo tem um processo de desenvolvimento que coloca vários portos e várias indústrias com impacto muito grande sobre essas populações. E na região da Barra do Riacho, em Aracruz, que é onde eu trabalhei durante 5 anos, um impacto muito grande, vários problemas, se eu for falar aqui eu não acabo mais, então para conseguir fechar. Já tem várias empresas lá, já tem porto, saiu mais um. O impacto assim, sobre gerações de pescadores e pescadoras. Eu vi mulheres pescadoras em audiências públicas
jogando um saco de remédio, dizendo que, olha, antes do crime ambiental da Samarco, eu tinha saúde, eu vivia da pesca, eu era marisqueira, e agora a gente não pode pescar, e agora eu tenho que tomar esse tanto aqui de remédio. A mulher rasgou uma bolsa gigantesca de remédio. Assim, o impacto econômico, o impacto de saúde, né, retira a propriedade, o jeito que várias famílias viveram. Gente, olha só, eu vou ter que atender o telefone. A Patrícia, a Alessandra diz para vocês aí por quê. Oi. Gente, pessoal, o irmão dela está hospitalizado e ela é a única referência no hospital, a única pessoa da família que o hospital tem como referência. E ela me avisou que talvez ela tivesse que se ausentar durante a apresentação por causa de uma chamada do hospital, né? Então, a gente compreende e por isso que ela pediu licença, tá bom? Se alguém quiser aproveitar, abrir o microfone e comentar alguma coisa. Pois é, já parece que ele passou por uma situação complicada, né? Mas acho que está saindo do risco. Aí, ela voltou. Tá tudo bem? Tem que abrir o microfone. Isso. Tá tudo bem, assim. Nossa, toda hora que toca o telefone, meu coração chega a paro, mas vamos lá. Do exemplo, né, desse impacto, né, desse capitalismo, desse jeito. E aí, para fechar, eu queria colocar esse videozinho. Tem como, Alessandra, colocar o videozinho, Senhoras do Dendê, só esse trechinho? Eu acho que não vai funcionar. Não vai, então deixa. Eu mandei para vocês, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas essa ideia, né, de não considerar os quilombolas ou os indígenas. Aí estão me perguntando aqui qual metodologia que você indica para desenvolvermos em comunidades rurais. Vou beber uma água e vou encerrar e a gente retoma com as perguntas, pode ser? Isso aí, porque tem outra pergunta aqui também. Pode beber sua água e encerrar. Aí essa charge, que eu também adoro trabalhar com os estudantes, né? Quando a gente olha, por que é possível considerar que negros e negras não têm direito à humanidade? Né? Quando a gente olha que tem um presidente que foi eleito justamente com essa plataforma, a gente entende qual é o processo desse país. E aí, assim, não tem respostas fáceis e prontas, né? É uma reflexão constante e prática de descolonização. Pensar essa estratégia do bem viver, pensar uma ação coletiva e transformadora que prescinde em caminhar juntos, conhecendo os calos e trajetórias de cada um e de cada uma, abrir brechas e picadas, eu vou abrir, né? Pensar aí também, no programa de vocês, eu vi a questão do empreendedorismo, né, e da autonomia, e aí também como é que a gente pensa, né, em um problema, como é que a gente pensa em empreendedorismo e autonomia sem alterar as relações sociais?
Como é que eu vou falar de autonomia para uma mulher negra quilombola que tem essa dificuldade de acesso, que as instituições foram pensadas para bater a porta na cara dela? Né? Então, falar de autonomia é falar de romper com essas relações sociais, com essas relações e essas instituições. Para alterar o racismo, o machismo e todas as opressões, é preciso construir outras relações. Porque o capitalismo ele é insustentável. E aí, como repensar as políticas públicas do Incapé a partir desses atravessamentos de gêneros e do racismo, né? Aí é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer, né? De que lado vocês sambam? Né? De que lado que a gente está? Vou fechar aqui, que a poesia a gente vê no final. A gente pode... Você organizou as perguntas aí, Ale? Ou a gente vai lendo aqui? Sim, não, teve muito comentário, né? Teve uma pergunta logo no início, que é do Fabiano, e aí as outras foram mais comentários, depois a Cris apresentou essa última pergunta que você chegou a ler. O Fabiano disse o seguinte, ele fez um trabalho em uma comunidade remanescente de Quilombo, em Pedra Branca, Vargem Alta, e que essa comunidade era margeada por diversos proprietários de terra de colonização italiana. Aí a pergunta dele é o seguinte, uma pergunta difícil pra caramba. O que podemos fazer para a geração que está surgindo alcançar os princípios básicos de possibilidades de inserção socioeconômica e igualitária? É refazer esse país, né? Porque é um pouco do que a gente procura fazer. A gente tem que questionar essas relações sociais, né? E aí, em todos os espaços que a gente está, a gente tem que pensar a nossa ação com base nessa construção histórica e com base no questionamento dessas relações. Né? Então, na escola, né? Na relação dentro de casa, na relação com a escola, na relação com a política, né? Na relação de trabalho, né? Como é que a gente pensa o nosso local, a nossa ação, nossa produção no trabalho. A gente só vai conseguir mudar se todo mundo se sentir parte desse processo. E agora tem da Cris, que você já tinha lido aqui, né? Qual metodologia você indica para desenvolvermos em comunidades rurais, com populações descendentes indígenas e também comunidades de origem quilombolas? Eu não sei se vocês já perceberam, assim, tem várias coisas, né? Uma coisa é a bagagem com que vocês chegam, né? Nesse imperativo do nosso trabalho, né? Que tem um trabalho técnico a ser realizado, tem um planejamento, tem toda uma estrutura para a gente pensar, e uma estrutura muito, na maioria das vezes, pensada com base nesses valores, saberes ocidentais, né? Então, a primeira coisa é a gente se perturbar e descolonizar essa prática e essa ação. Outra coisa também, que eu acho que algumas pessoas já me disseram, a dificuldade de chegar nesses espaços e construir diálogo. Porque a gente sabe, assim, em geral, as pessoas do interior são meio desconfiadas, né? E as comunidades indígenas e quilombolas, ainda mais. Né? Às vezes tem essa barreira de comunicação. É uma dificuldade de você estabelecer o diálogo. Mas eu acredito que a melhor forma de aprender é fazendo, é dialogando, é ouvindo. Tem um compromisso aí da instituição de se questionar e de se repensar a prática, tem um compromisso individual de cada um, e tem esse desejo, né, de mudar esse olhar e de ter essa paciência também de lidar com esses sujeitos, né, de considerar esse processo histórico. Do ponto de vista de metodologia, eu acho que não tem resposta pronta, mas eu acho que o que a gente pode pensar é na própria relação, né, de estabelecer escuta, de não chegar de uma forma verticalizada com os conhecimentos, entendeu? Assim, eu tenho a ciência, eu sei tudo e vocês não sabem nada. E a gente sabe que existe muito saber popular, né? Existe muita sabedoria, então eu acho que se tiver uma troca
de pensar essas tecnologias, né, as tecnologias culturais, sociais, que são engendradas nesse meio. Se a gente tiver boa vontade, compromisso ético, profissional e vontade de mudança, não vou dizer que vai ser fácil, né? Todo deslocamento é doloroso, né? Mas nos cabe nos comprometer com essa mudança. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto o pessoal pensa, eu tenho uma pergunta, Ana Paula. Eu sempre quis perguntar para alguém dos movimentos sociais, do movimento negro, que entendesse e pudesse me explicar um pouco isso. Essa questão que você pontuou bem aí da nossa miscigenação, até a obra, né, traz um pouco disso, a mistura das raças e tal, das etnias. A gente tem muito no Brasil uma realidade que, às vezes, um neto ou um filho de uma pessoa branca e uma negra, ele não se identifica como negro. Como que o movimento vê esse processo? É um processo em função de um racismo estrutural que existe? Como que vocês enxergam, como que vocês trabalham essa questão? Dessa não identificação por ele não se considerar negro em todas as características físicas, enfim, essa é a minha dúvida, assim. Uhum. Então, vamos lá. Aí a gente tem que chamar um outro conceito, né, para entrar aqui na roda com a gente, que é o conceito de democracia racial, ou mito de democracia racial. Quando a gente fala em miscigenação, mistura de raças, ninguém está negando esse processo, né? No Brasil existe a mestiçagem. Porém, a democracia racial, né, a forma como a mestiçagem é colocada e que está representada naquele quadro, é uma mestiçagem que visa o embranquecimento, né? Então, a mestiçagem é utilizada para fazer esse apagamento físico, histórico e simbólico da população negra. Então, a maioria dos negros e negras, né, ou das pessoas que são filhos de casamentos de união interracial, né, ou até mesmo pessoas negras, né, de pele negra, são educadas, né, num espelho invertido, né? Elas são educadas a não ser negras, a entender que ser negro é uma desvantagem, né? Porque a nossa sociedade não oferece nenhum espaço de identificação positiva, né? O hegemônico, né? O oficial. A gente, pelas brechas, fomos construindo, né? As escolas de samba, teatro experimental do negro, os blocos afro, escolas, o Congo, o jongo, os clubes negros, né? A gente foi construindo espaços de identificação positiva para a gente. Só que, majoritariamente na sociedade, a gente não é representado, não é visto dessa forma. Então, se você é negro, ou se você é filho de negro e de branca, né? Ou de branca e de negro, dentro desse ideal da mestiçagem, você é educado a não ser negro, a não se ver, a não se reconhecer, né? A querer se afastar disso. Então, para a gente é importante trabalhar a identidade. Para a gente é importante ter representatividade, mas não uma representatividade que colabore para a meritocracia, porque é impossível falar de igualdade no Brasil. Hoje eu participei de uma aula da FAESA mais cedo, com a professora Ana Meneghelli, do curso de jornalismo, e apareceu a pergunta, né, uma pergunta parecida, falando das pessoas negras que são racistas. Né? A pergunta apareceu desse jeito. Aí eu falei, me permita dizer uma coisa. Uma pessoa negra não tem como ser racista, porque o racismo prescinde de uma relação de poder.
para eu ser racista, eu tenho que ter o poder da branquitude. Uma pessoa negra não tem o poder da branquitude. Ela pode ser alienada da negritude dela, não se reconhecer como negra, não se reconhecer enquanto valor histórico de negritude. Porque uma pessoa negra não tem o poder de impedir ou de praticar o racismo, assim, né? Então tem o poder de praticar o racismo. Para você praticar o racismo, você tem que ser branca. Agora, uma pessoa negra pode estar alienada, né, dessa construção histórica do tornar-se negro. Porque ser negro também não é ser igual. A gente tem uma diversidade muito grande de opiniões, de desejos, de vontades. Toda homogeneização ela é desumana, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conversar, de ter acesso a africanos, né, que moram no Brasil, eles têm uma dificuldade enorme em entender a palavra negro, de se perceber como negro. Porque é muito diferente, porque em África eles não são negros. Eles são xoças, eles são axantes, eles são sul-africanos, eles são congoleses, eles são vários povos. Né? A ideia de ser negro é construída também na história e na diáspora. E uma das demandas do movimento negro é tomar para si o dizer quem somos e como somos. Né? O termo negro ele surge de forma pejorativa. Né? Tanto que quando você quer ofender uma pessoa, né, você diz que você está me denegrindo. O que é o denegrir? É tornar negro. Né? Denegrir é tornar negro. E o movimento negro, quando ele afirma, né, quando ele fez um movimento 100% negro, quando faz uma afirmação da negritude, a gente está virando essa corda. A gente está dizendo, não, nós vamos dizer que somos negros e como somos negros. Né? De recuperar a nossa agência na história, de nos recuperar como sujeito, de recuperar a nossa humanidade. Né? Que aí são processos diferentes. Então, assim, no trato, né, na ação do Incapé, na ação política, o que a gente precisa é que considere essa humanidade e a diversidade dessa humanidade. Né, de considerar esse processo histórico. Isso exige muita leitura, isso exige estudo, isso exige compromisso, né? E eu espero que todo mundo tenha se sentido provocado nesse sentido, né? De conhecer, de ter outras relações mesmo, de se questionar, de se perguntar, né? E aí estamos abertos a gente para alguma... Eu queria só resgatar uma parte aqui do Locatelli que ficou para trás, ele pediu para passar para você, que a falta de respeito com o negro é gritante. No quilômetro 41, na antiga propriedade do Barão dos Aimorés, a antiga Casa Grande está em excelente estado de conservação. O cemitério dos escravos é invadido por bois e vacas. Né? Materialmente, né? A gente não tem direito à memória. E aí, assim, tem um debate no Brasil, né, interessante acontecendo, depois que houve a derrubada de alguns monumentos, né, de traficantes, de escravizados, um debate sobre direito à memória, um debate sobre como que o Brasil vai prestar conta da sua história. E não tem no Brasil nenhum museu para debater escravidão a partir do olhar negro. Os museus que vocês têm, por exemplo, Ouro Preto tem lá na Casa dos Contos, tem uma senzala com vários instrumentos de tortura, né, que é doloroso pra caramba, vassouras, tem vários lugares. Mas a forma como a memória é trabalhada é uma memória que reforça as relações coloniais. Não é uma memória que questiona a escravidão ou
quando fala da escravidão lá no período colonial e como se ela não tivesse nenhuma relação com o presente. Como se 400 anos de escravidão fosse nada e a gente já resolveu o nosso problema, não faz nenhuma ligação com o alto índice de marginalização da população negra, o não acesso à saúde, à educação e tudo isso que a gente conversou. Então, assim, o Brasil ele precisa encarar, né? É um desafio de todo mundo e é um desafio em todos os lugares que a gente está. A gente também não quer ser tratado como apêndice, né? Como os livros de história têm muito disso, né? Fala sobre o ciclo do ouro, sobre economia canavial, sobre Brasil colônia. Aí vai lá no cantinho, coloca um pedacinho sobre o quilombo, coloca um textinho sobre algum quilombola e não inclui a história negra em todo o processo histórico, né? Em toda a dinâmica social, né? A gente fala no 20 de novembro, fala da mulher no 8 de março, mas no dia a dia, né, na construção cotidiana das ações, não aparece, né? A gente quer perturbar para que tudo seja visto a partir dessa lógica. Tá certo, Ana. Ana, o Túlio perguntou aqui. Boa tarde a todos e todas e todos. Ana Paula, muito obrigada pela partilha e parabéns pela sua fala, rica, forte e sábia. Por favor, se possível, eu gostaria que você comentasse sobre a importância da reforma agrária para a luta contra o racismo. Fundamental, né? A reforma agrária é uma dívida histórica desse país com a maioria, né? Se a gente for olhar, a maioria da gente aqui é sem terra. A maioria foi expulso de algum lugar. E essa relação com a terra, né, essa relação com a cidadania, é imprescindível para a superação do racismo e para a gente promover uma sociedade mais igualitária. Se a gente for fazer o debate de segurança alimentar, for fazer o debate de sustentabilidade, de agroecologia, né, de outras formas de manejo, passa necessariamente pela reforma agrária. Nesse período que a gente está vendo aí, né, a oscilação do dólar e a polêmica do arroz, né, a gente vê que a necessidade de uma política de soberania alimentar, e a gente sabe também que são os pequenos agricultores que produzem alimento, né? O grosso dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar. E a população negra foi destituída de terra, né? Nunca teve acesso à terra. O que a gente tem aí é fruto de uma ocupação, de uma resistência muito grande, mas quantos de nós foram expulsos? A minha família, eu tenho muitos parentes no Morro do Rumão, no Morro do Forte São João e no Morro da Penha e São Benedito. E é totalmente visível que essas famílias vieram da região de São Mateus, da região de Conceição da Barra, expulsas pelo latifúndio, pelo agronegócio, né? A minha família, em particular, é do norte do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. E na década de 40 e na década de 50 vieram para o Espírito Santo trabalhar como meeiros. E aí depois, né, no processo de erradicação do café, meu pai veio para Vitória para trabalhar no alto forno da CST. E qual foi o lugar que coube a minha família? O Morro do Romão. Foi o único lugar que eles conseguiram um pedaço de chão, né, para construir a vida. E essa relação da reforma agrária, né, essa relação de reparação histórica, está diretamente ligada com a desigualdade que a gente vê nas cidades hoje, né, com essa crise civilizacional, e questionar o direito à terra, o direito à água, né, o direito a populações
e durante gerações sobreviveram em territórios, numa relação com a natureza, e hoje estão ameaçados porque, a partir da Revolução Industrial, né, e da própria Revolução Verde também, a nossa sobrevivência está sob risco, né? E pensar em sustentabilidade é impossível com um sistema que prescinde do lucro e da morte. Obrigada, Ana Paula. Pessoal, já, né, estamos aí em cima do nosso horário, então a gente vai precisar encerrar. Eu vou agradecer a Ana Paula, né, essa aula hoje aqui para a gente. Com certeza vai ser muito importante para a gente, né, repensar as nossas práticas de até, pensar essa questão do racismo, o racismo estrutural que existe na sociedade. E como hoje é o último dia do curso, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente todos esses dias, falar que foi muito proveitoso. Eu acho que a gente alcançou, né, o objetivo que a gente queria, que era trabalhar gênero, trabalhar essas questões que geralmente a gente não tem nas capacitações, né? E o projeto Elas no Campo e na Pesca, ele tem como um dos objetivos capacitar nós técnicos para poder atuar com mais segurança, com conteúdo técnico, científico, dentro dessas realidades tão diversas que a gente tem no campo. Ana Paula, aí a Alessandra, acho que ela vai querer falar alguma coisa também, que hoje é o último dia. E aí, ao final, Ana Paula, aí você pode terminar aí, com a sua poesia também, né? Que você deixou aí para o encerramento. Tá bom? Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a Ana Paula. Você está vendo aí, né, Ana Paula, a quantidade de elogio. Tem gente, inclusive, pedindo seu número de telefone aqui para entrar em contato depois. Aos colegas que ficaram com a gente até o último dia, muito obrigada pela participação de todo mundo, foi maravilhosa. Eu tenho recebido, a imagem de Patrícia também está recebendo algumas mensagens, né, pelo WhatsApp, elogiando, pedindo mais. Isso nos alegra muito, nos estimula da vontade de continuar e dá uma ponta de esperança de que as coisas podem mudar. No início, eu estava conversando com a Ana Paula exatamente sobre isso. Se a gente não acreditasse em mudança, a gente não estava aqui, né? Fazendo esse curso, e a ideia é crescermos juntos. E logo, logo a gente vai botar para vocês a avaliação do curso, e a gente pede que vocês coloquem, aí vai ter lá a pergunta, né, que aí vocês podem participar, sugerindo temas, sugerindo assuntos para a gente tratar nos próximos cursos aí pela frente, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, valeu demais. Ana Paula, tá com você, pode declamar o poema. Para encerrar, né, vou terminar aqui com o poema da Conceição Evaristo. Antes disso, eu queria fazer um convite, né? Eu faço parte do Movimento Negro, do Círculo Palmarino. A gente tem algumas ações bacanas. Inclusive, eu acho que a gente já pode até pensar uma parceria aí com o Incapé para o acampamento da Juventude Negra, que a gente organiza, que junta a juventude do campo e da cidade com a juventude quilombola. Geralmente a gente faz em janeiro, mas como em situação de pandemia, provavelmente a gente vai adiar, mas vai ter alguma ação virtual em janeiro. Já vou salvar o telefone da Patrícia e da Alessandra para a gente ver essa possibilidade. Fazer um convite para vocês. Todo primeiro sábado do mês a gente organiza o Sarau Palmarino, que é um espaço de arte, cultura e política e afeto negro, que a gente também acredita que é importante o autocuidado e a auto-organização. Então, fica o convite para o dia 3/10. Quem quiser seguir lá nas redes, Circo Palmarino ES, vai receber todas as informações das nossas ações. E aí, por último, terminar com esse poema assim, que diz muito para mim, né? Vozes Mulheres. Me enxergo nesse poema, enxergo a história de várias mulheres negras como eu, e inclusive a história também da Conceição Evaristo, que é a criadora dessa poesia. O nome desse poema é Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio.
ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha reconhece em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Então, com essa poesia, eu gostaria de agradecer e dizer que a gente está à disposição. Pode passar meu telefone, tá? A gente, tendo tempo, a gente se dispõe, a gente se coloca, né, como instrumento de reflexão, de diálogo e de construção de uma sociedade melhor. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Gente, tchau. Tchau, até a próxima, gente. Até.